O Maracanã é uma roubada. Isso mesmo, uma roubada. Um estádio de futebol, uma arena FIFA, erguida para a Copa do Mundo de 2014, sem nenhuma preocupação em ser, digamos assim, simpática, agradável, afável, hospitaleira para o torcedor carioca, para o torcedor brasileiro. A preocupação da FIFA, quando determinou quais seriam os parâmetros seguidos na construção daquela obra de 1 bilhão e tantos mil reais, era atender à sua própria demanda. Um estádio para a Copa do Mundo, que deixa muito a desejar em vários aspectos e que tem um custo absurdo. Absurdo. E Vasco, Nova Iguaçu, Flamengo, Fluminense, consórcio, Maracanã, administração do estádio, está todo mundo brigando por conta dessa questão do fim de semana. Não sei por que a gente entrou pra começar conversa, pessoal. Porque a gente é curiosa e pessoas curiosas, o que acontece? Morre. Gente, eu fiz o seguinte: eu peguei um trabalho impecável feito por um seguidor do Twitter, né? Uma pessoa que eu já converso com ela há algum tempo, já conversamos bastante em outras ocasiões. É o José Peralta. O perfil dele é Peralta_CRF, as iniciais do Flamengo. É um torcedor do Flamengo, é um cara bem articulado, um cara, nota-se, bem sério, preocupado em fuçar, né? Em investigar, em se aprofundar em questões diversas que envolvem o clube. E aí você vê aí, ó, vou encher a tela com isso aí, para você ver que o José Peralta, ele fez esse fio no Twitter, mostrando que o Nil Maracanã, como eu costumo chamar há algum tempo, é o pior estádio do mundo, na opinião dele. Contratos que ele buscou, inclusive, aí lembrando que o Fluminense deixou de ser interveniente anuente. Mais adiante, ele fala do custo médio. O Maracanã custa, em média, ele parado, 3 milhões de reais. Ele mostra aqui os documentos e tudo mais, e mostra aqui, ó, o Flamengo investiu mais de 100 milhões em infraestrutura e segurança e manutenção. Isso aí é um registro feito pelo próprio Flamengo em 2023. E aí você vem em 2016, ó, o Flamengo pagou a empresa para apressar o gramado, Gabriela Moreira, no blog dela, e o Capello, Rodrigo Capello, também fazendo o registro, né, de que o Flamengo desembolsou uma grana para recuperar o Maracanã. Ele cita aqui também o Fabrício Kika, canal Mundo na Bola, né? Olha só o tamanho que ocupa o estádio do Maracanã, o terreno imenso, e o de Santiago Bernabéu, que tem capacidade maior. É um desperdício de espaço, distância enorme da torcida para o campo e tudo mais, questões que o Kika, no canal Mundo na Bola, já abordou. E o custo, né? Olha só, receita líquida dos Jogos do Brasileiro 22 e 23 ficou muito baixa, abaixo de 50%. Nesse fim de semana, por exemplo, Vasco e Nova Iguaçu, que jogaram no domingo, ficaram com mais ou menos 37% da renda bruta. 37% apenas. O Palmeiras, o Corinthians, eles chegam na faixa dos quase 70%. O Palmeiras, no jogo contra o Santos, o último clássico, jogou no Allianz Parque, ficou com cerca de 67% da renda bruta. É uma diferença muito grande, quase o dobro. E aí ele mostra, inclusive, isso. Olha, você vê que perto de 70%, o São Paulo passou de 70%. Esses clubes ficam com um percentual muito maior da arrecadação, porque o Maracanã é muito caro, é muito desconto, é um negócio absurdo. E aí ele fala que as mordomias do estádio, olha só, blog do Rodrigo Matos, custo de 3,6 milhões com mordomias ao Estado no Maracanã. Aí tem o edital, os trechos que determinam que tem que ter canapé, ingresso, estacionamento, essa coisa toda para os políticos, negócio realmente constrangedor. E mostra aí o Flamengo sugerindo proposta do estádio. A questão do gramado, eles podem colocar shows do Maracanã, o Estado tem esse direito pelo contrato e, com isso, estraga o gramado. Arena FIFA sem efeito caldeirão, aqui as observações excelentes do Fabrício Kika, canal Mundo na Bola. Vai lá que você vê esse conteúdo todo. Ele mostra, o som não se propaga, Maracanã, ele não é caldeirão, ele não é o melhor estádio, longe disso, para que o som do grito da torcida chegue ao campo e haja uma pressão. As lonas. Aí ele mostra aí, isso vai custar uma fortuna para consertar a cobertura da arquibancada. Ele mostra aqui, olha, o Flamengo contratou uma empresa de engenharia, inclusive, né? Ou seja, a preocupação do clube. O Flamengo está colocando dinheiro nesse negócio, não é de hoje. O Flamengo e depois o Fluminense junto com ele, veio junto com ele nessa concessão provisória. São os dois que estão colocando grana aí, que estão mantendo o Maracanã. Aí ele fala aqui, ó, não tem área para visitantes. E aí você perde aí perto de 5 mil cadeiras que são isoladas. Também tem as cadeiras cativas, perto de 5 mil. Ele fala aqui, a capacidade de 78 mil pessoas é uma fantasia, é isso mesmo. E os descontos, olha só. O Web, Fugap, Acerj, União dos Escoteiros do Brasil, Fugap, é uma coisa impressionante. Vários descontos do Maracanã, que são só do Maracanã. Levam mais ou menos 3,5%.
E aí ele fala aqui da situação também, da sociedade com o Estado. O Rio de Janeiro é um parceiro complicado, diz aqui o Peralta, é verdade. É só ver o retrospecto aí do que aconteceu com outros personagens, né, que chegaram ao governo do Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. E a descaracterização, né? Ele fala que o Flamengo sustenta, mas o Maracanã é o estado de todo mundo, né? Então, realmente, é uma situação delicada. Ó. Homenagens a jogadores de outros clubes. Tudo bem, até vou falar mais sobre isso. Mas não é estádio do Flamengo. Nunca vai ser desse jeito o estádio do Flamengo. Você comprasse esse negócio. Ele fala da interferência do poder concedente, ou seja, do Estado, né? Pode fazer o que quiser, pode ter um comitê que vai deliberar sobre as decisões do estádio. Ele cita aqui também um registro feito também na mesma rede social pelo Valim Vasconcelos, ex-dirigente do Flamengo, né? Mostrando uma série de questões importantes. Eu vou já colocando aqui na descrição do vídeo o link para esse fio no perfil do Peralta, para você também poder olhar com toda a atenção e tempo. Ele fala aqui, né, das atribuições do CODES, como é chamado, né, e que pode fazer muita coisa, quer dizer, você não tem autonomia nenhuma. Aí ele fala do aluguel, o valor irrisório para quem vai pegar o estádio para utilizar, como acontece com o Vasco, realmente 250 mil, né, para um estádio que você não consegue abrir por menos de R$ 1 milhão. Aí cita aqui a relação do Vasco, chama o Flamengo de síndico, ele diz antes fosse, o Flamengo aluga, realmente o Flamengo aluga o estádio. O Flamengo não é o síndico, ele não tem esse poder. E mostra aqui uma série de situações nas quais teve que ceder o estádio para o Vasco jogar. Ele lembra que o Vasco vai começar agora a obra em São Januário, que naturalmente vai querer mandar os jogos aonde? Do Maracanã, claro. Então vai ter uma briga danada e o gramado vai sofrer bastante. Esse é o grande problema, né? Ele fala aqui da obrigação de 70 jogos, deixou de desistir e tudo mais. E da situação do Vasco, né? Colocando o Brusque como se fosse um outro clube para jogar no Maracanã, eventualmente, enfim, para poder concorrer aí à SAF do Vasco na tentativa de ter o controle do estádio. O gramado sofreu com o Paul McCartney, Ivete Sangalo, né? A questão que a própria empresa Greenleaf já admitiu que é complicado manter o gramado do Maracanã em boas condições com todos esses jogos. Então, é realmente muito complicado, muito difícil. É uma situação complexa essa do gramado do Maracanã, do estádio e tudo mais. O Maracanã é inviável, a gente esquece o Maracanã. O Flamengo tem que partir para o seu estádio e conviver com esses problemas enquanto o estádio não for uma realidade. Está mais do que na hora, de fato, não há condição. E sobre esse imbróglio envolvendo Vasco, Nova Iguaçu, por tabela, Fluminense, Flamengo, Maracanã, eu penso da seguinte maneira, já falei outras vezes e vou repetir aqui. O Maracanã foi erguido com o dinheiro público. Então, é natural que os clubes queiram utilizá-lo, como também era natural que o Flamengo e o Fluminense quisessem utilizar o estádio Newton Santos, o Engenhão, que também foi erguido com dinheiro público e passou à concessão do Botafogo. Houve momentos, em 2017, 2016, o Flamengo não tinha onde jogar e não jogava no Engenhão porque os presidentes de Botafogo e Flamengo mal se falavam. Então, não cedia o estádio para o Flamengo. E, na época, ninguém discutia se o estádio foi erguido com dinheiro público ou não. Não joga e acabou e ponto final. Complexo, né? Aí o Maracanã todo mundo quer discutir. Só o Maracanã que parece que foi erguido com dinheiro público. Não é verdade. O Engenhão também foi. Mas, enfim, acho legítimo que queira jogar lá. Mas também é legítimo colocar em discussão o seguinte: o Maracanã, como vimos aí nas matérias dos colegas à época, ele estava largado. E o Flamengo colocou dinheiro dele. Isso saiu na imprensa amplamente. Foi quando o Flamengo largou a Ilha do Urubu. Aliás, uma ideia boa, que era uma maneira de o Flamengo jogar no estádio menor e pressionar o consórcio do Maracanã da época, que era o Odebrecht, para praticar preços mais razoáveis, porque era muito caro aquilo lá, era um absurdo de caro, né? E o que aconteceu na ocasião? O, o Flamengo simplesmente ele largou depois a Ilha do Urubu, deu um prejuízo danado aquilo na gestão anterior, não era do Landim, era do Bandeira de Melo ainda, e o Flamengo começou a assumir custos do Maracanã. Depois o Landim fez aquela aproximação com o ex-governador Witzel, que foi afastado também, perdeu o cargo e aí conseguiu uma concessão provisória, veio o Fluminense, enfim, uma questão política ali toda, mas o fato, gente, o fato é o seguinte: o Maracanã é caro, o Flamengo colocou dinheiro, o Flamengo e o Fluminense mantêm o estádio, e aí o Vasco não tinha interesse em jogar, só quando o jogo tem grande apelo de público, senão ele fica lá em São Januário. Na pandemia, Flamengo e Fluminense bancaram o Maracanã. O Vasco quis dividir as despesas? Não. E não tinha bilheteria, não arrecadava nada. Só dava despesa jogar no Maracanã. Abrir aquele monstro para quê? Sem um torcedor sequer no estádio. Então, também tem esse outro lado. É correto pensar que o estádio foi erguido com dinheiro público, mas vem cá, por que esses interessados agora em utilizar o estádio não o fizeram antes? Por que não quiseram antes jogar no estádio ou dividir a bucha de ficar bancando o Maracanã sem ter arrecadação? O fato é o seguinte, cara, essa discussão, todo mundo tem um pouco de razão,
Eu acho que esse ponto que eu citei agora é fundamental no contexto, não pode ser ignorado, tá? Acho também que se o Maracanã ficar em definitivo, seja lá com quem for, tem que dar uma contrapartida para a sociedade. Isso não está sendo discutido como deveria ser. Mas o fato é, o Flamengo tem que largar do Maracanã. É uma roubada, não dá. Quando o clube jogava ali, não tinha opção, ok, mas agora o Flamengo tem opção, porque o Flamengo tem condições de fazer esse investimento. E é preciso sim levar adiante. Se não for no gasômetro, em outro lugar. Porque o Maracanã é uma roubada.